Boa noite. Meu nome é Diego Marinho Carvalho da Silva. Sou graduando de História Bacharelado pela Unirio e bolsista IC Unirio. Minha orientadora é a professora Lúcia Greenberg, do Departamento de História. O título de minha pesquisa é O Impacto do AI-5 no MDB, Cassações de Mandatos e Restrições à Vida Pública e Privada de Parlamentares, de 1968 a 1970. O tema das cassações nos faz recorrer ao processo histórico que ficou conhecido com o golpe de 1964, movimento articulado por militares e políticos de partidos como a União Democrática Nacional, a UDN, em um cenário internacional de Guerra Fria e um cenário nacional marcado pelo anticomunismo e pelo combate às reformas entre os conservadores no Brasil. É nesse contexto que as cassações parlamentares estão inseridas. Meu objeto de estudo se restringiu ao Decreto de Cassações do dia 7 de fevereiro de 1969, o qual foi considerado como parte da segunda grande fase de cassações do regime militar, ocorrida após o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. O AI-5 dava plenos poderes ao presidente para cassar mandatos, suspender direitos políticos e fechar o Congresso Nacional. Os procedimentos tendo em vista as cassações foram realizadas no âmbito do SNI e do Conselho de Segurança Nacional. Atualmente, os processos estão depositados no Arquivo Nacional, no fundo do Conselho de Segurança Nacional. Na pesquisa, analisamos de que forma os processos de cassação foram produzidos e quais foram seus objetivos. Os dossiês orquestrados por órgãos de informações, como o Serviço Nacional de Informação, SNI, e o processo elaborado na Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, demonstram a limitação imposta à oposição. Feita com informações de diversos órgãos estatais e compiladas num único documento, os processos de cassação demonstram uma vigilância perpetrada pelo governo militar a fim de perseguir seus opositores e incriminá-los sob o jugo da justiça contra a corrupção e subversão, segundo a narrativa acusatória. Construídos, então, nessa lógica punitiva, os dossiês contam, em média, com 50 a 100 páginas por parlamentar, com ficha descritiva da vida pessoal, política e profissional, usando como prova artigos e notícias da imprensa relacionadas aos parlamentares. Após a exposição de motivos, feita com o intuito de convencer o leitor e, nesse caso, o general-presidente, é chegado à conclusão da cassação do parlamentar, uma decisão unilateral e centralizada, sem abertura de defesa. Portanto, o estudo sobre o impacto do AI-5 na vida parlamentar nos permite não apenas entender a lógica do governo imposto em 1964 pelos militares e civis conservadores, mas também compreender o impacto que a oposição, dentro dos meios legais, conseguiu inferir ao governo, como a ideia desses políticos que foram cassados ajudaram ou até mesmo influenciaram manifestações contrárias ao regime militar, destacando a ação do MDB como uma oposição ativa e ilustrando uma legitimidade desses políticos frente a várias arbitrariedades do governo militar brasileiro. Nossos objetivos foram investigar a concentração de cassações de políticos profissionais nos anos de 1968 e 1969, analisar as trajetórias dos parlamentares do MDB que tiveram mandatos cassados e direitos políticos suspensos pós o AI-5 até outubro de 1969, e C, elaborar um perfil do parlamentar considerado oposição à ditadura. Nossa metodologia e seus resultados. Para fazer o levantamento das fontes, primeiro se fez um quadro de trajetórias políticas e profissionais usando os verbetes do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, o CPDOC. Consultando as informações dos deputados do MDB cassados no decreto de 7 de fevereiro de 1969, que contava com cerca de 30 deputados federais. No segundo momento, foi realizado o levantamento dos dossiês de cassação desses parlamentares, com o objetivo de construir um segundo quadro, este sendo enumerado de acordo com as motivações que foram usadas pelos órgãos de informação para cassar o mandato eletivo. A partir disso, analisamos dois quadros e verificamos as possíveis convergências e divergências quanto ao histórico desses parlamentares, fornecido tanto pelos verbetes quanto pelos dossiês de cassação. Os resultados demonstraram que foi possível encontrar repetidas motivações para se cassar um parlamentar. Dentre essas motivações,
se encontram os discursos proferidos dentro do Congresso e as ligações pessoais e políticas com indivíduos considerados subversivos e contrários à ditadura. O discurso inicial do movimento revolucionário de 64, de expurgo do comunismo, parece se repetir com a mesma intensidade nas narrativas de acusação desses processos de 69. Ligação ao movimento do comunismo internacional, solidarizou com a Revolução Cubana, entre outras acusações com o viés ideológico da Guerra Fria. Entretanto, apesar dessas adjetivações com teor caricato e difamatório, como agitador, comunista subversivo, corrupto, entre outras, as ações individuais dos parlamentares frente às políticas do governo ou aos acontecimentos naquele momento na sociedade brasileira também foram levados em conta na construção da narrativa acusatória. Discursos em favor das greves estudantis, apoio jurídico e político aos trabalhadores que fizeram greve em Osasco, apoios públicos ao Éder Câmara no Nordeste, entre outras situações comuns a parlamentares, foram acionados na narrativa, se tornaram um motivo para a suspensão de direitos políticos. Já para compreender a origem da documentação dos dossiês, foi feito um terceiro quadro, com o intuito de sistematizar os órgãos da administração pública que participaram na busca de informações sobre os parlamentares. Anotamos os órgãos e os tipos de documento produzido pelos mesmos, compilado tanto pelo SNI e pela SSN. Os dossiês aglomeraram informações dos mais variados órgãos estatais, desde prefeituras municipais até órgãos especializados em informação, como a Divisão de Ordem Política e Social, o conhecido DOPS, ou seja, uma enorme rede de informações em todo o Brasil, trabalhando em conjunto com CSN e SNI, tendo toda uma estrutura que visava a perseguição aos opositores. A partir disso, nota-se nos dossiês que ações dos parlamentares antes da chamada Revolução de 64 também foram motivos para a cassação de mandatos e suspensão de direitos políticos, como, por exemplo, o deputado com longa carreira política no PTB, Valdir de Melo Simões, que foi do PTB, depois passou para o MDB e o MDB da Guanabara. Em seu processo de cassação, consta como motivo para retirá-lo da vida política o fato de ter sido coordenador da Greve Nacional dos Marítimos em 1953 e ter se posicionado contra a invasão de Cuba em 1961 pelos Estados Unidos. Ou seja, a vida dos parlamentares oposicionistas é acompanhada de perto pelos órgãos de informação. Os parlamentares que surgiram na política depois da instauração do regime militar e da aplicação do bipartidarismo também foram alvo das cassações. Um exemplo é o deputado Saad Coubi Bogado, que entrou na política apenas nas eleições de 1966 pelo MDB como deputado federal. Seu dossiê conta com informações desde sua atuação como líder comunista na região de Campos, até como médico que exerceu forte influência contra-revolucionária. Além de ter sido cassado, também foi aposentado de seu cargo de médico pelo Ato Institucional número 10. Ou seja, isso permite demonstrar a existência de uma lógica de vigilância e espionagem a partir dos órgãos de informação para com os opositores do regime militar, uma violência política institucional. As conclusões da pesquisa, portanto, foram que, apesar da existência de instituições de caráter democrático como o Congresso Nacional, essa instituição legislativa sofreu uma tentativa de silenciamento pelo autoritarismo do executivo, composto pelos militares. Com a instauração do AI-5, esse autoritarismo é levado a seu ápice, caçando novamente parlamentares que foram eleitos democraticamente e não tiveram nenhuma chance de se defender. Isto é perceptível com os dossiês, tendo em vista as cassações que foram feitas pelo SNI, um órgão que buscava criar uma narrativa acusatória e, assim, institucionalizar a violência política, uma vez que nenhum dos parlamentares ou qualquer meio de comunicação pudesse, naquela época, ter acesso a esses dossiês. A análise dos dossiês e a catalogação dos órgãos de informação permitiu enxergar a existência de uma lógica de vigilância na oposição à ditadura, que criou uma narrativa acusatória e difamatória com a finalidade de caçar mandatos, suspender direitos políticos e aposentar profissionais. Nessas narrativas, os principais alvos foram deputados que se colocaram contra a repressão às greves de trabalhadores, deputados que se posicionaram contra a política econômica, deputados que defenderam agitações e manifestações estudantis, além de deputados que tinham relações com indivíduos caçados em 64. Era esse o perfil do parlamentar do MDB considerado subversivo, inimigo da revolução,
conforme as categorias usadas no SNI e no Conselho de Segurança Nacional. Agradeço a oportunidade que o Departamento de Pesquisa da Unirio me proporcionou. Obrigado.